Boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao debate SOPTERJ desse mês. Gostaria, para quem não me conhece, eu sou Thiago Mafor, presidente da SOPTERJ. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que o debate acontece pela presença de vocês aqui, que são o principal ativo da SOPTERJ, né, que são os médicos. E a gente fica muito feliz de ver a casa cheia mais uma vez, né, agradecer a presença dos colegas de outras especialidades, isso é muito bom. A gente tem sempre tentado trazer colegas de outras especialidades para enriquecer o debate, para a gente trocar ideias e oportunidades e aprender juntos, então isso é muito bom. Agradecer de uma maneira especial a Mônica Flores, que vai palestrar daqui a pouco, a Susan, que está aqui com a gente também, otorrinolaringologista, e um agradecimento muito especial à Nádia, que tem sido meu braço direito e esquerdo, e as duas pernas também, na organização desses eventos. E não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador, a AstraZeneca, que apoia esse debate SOPTERJ, e que tem sido um parceiro estratégico também nessas inovações que a gente tem trazido para a SOPTERJ. Deixar 3 lembranças para vocês. Um podcast do Pulmão, que acabou de passar aqui. Todo dia 2, a gente lança um episódio novo do podcast. Então, quem ainda não segue o podcast nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, então, seguir, compartilhar e ativar o sininho. Não é isso, Renato? Para que possa receber as notificações todo mês e disseminar aí para os colegas médicos que a gente tem episódios muito legais lá. A gente vai ter a jornada de asma, DPOC e tabagismo no dia 13 de junho, um sábado. Vai ser um sábado inteiro de discussão sobre esses temas de muita relevância. Vai ser lá no Berkeley, em Botafogo, ali no prédio do CBC. Estão todos mais que convidados e também ajudem na disseminação. E seguir as nossas redes sociais, né, o Instagram oficial da SOPTERJ, sopterj.oficial, que lá a gente divulga todas as atividades. Então é isso, obrigado mais uma vez pela presença de todos. E vou passar a palavra aqui para a nossa diretora científica, a Nádia. Obrigada, Thiago. Boa noite a todos. É muito lindo ver essa casa cheia e de outras especialidades também. Não vou me alongar, porque o Thiago já falou tudo que tem que ser dito. E eu vou dar início, então, às palestras e vou convidar inicialmente, primeiro, a Mônica Flores, que ela é especialista em pneumologia pela SBPT, é nossa querida ex-presidente da SOPTERJ, é professora da UNIG, e vai falar sobre o TSLP como eixo da inflamação, mecanismo de ação do tezepelumab e sua implicação em asma grave e rinocinusite. E a seguir, eu já vou apresentar a Susan, e aí ela fica à vontade para entrar depois, a Susan Tabajnik, que é coordenadora científica do grupo CLIGED, preceptora da residência médica de otorrino da Policlínica de Botafogo, que vai falar sobre o manejo clínico do paciente com rinocinusite crônica com pólipos nasais. Então, bem-vindo a vocês, excelente aula para todos. Obrigada. Obrigada, Nádia, obrigada, Thiago, obrigada pelo convite, obrigado pela Ingrid e agradeço demais a vocês por estarem aqui. Eu, como ex-presidente da SOPTERJ, o debate SOPTERJ me é muito caro. Então, assim, é um evento que eu amo de paixão. Assim, ele foi, a gente conseguiu alimentá-lo, ele já existia antes. E a gente costuma dizer que é mais um bate-papo do que propriamente aula, né? E a gente fazer ciência com afeto é tudo de bom, né? Então, a gente trazer o afeto, trazer o bate-papo. Então, assim, agradeço demais a vocês, que, assim, várias pessoas disseram que vieram por minha causa. Então, muito obrigada por estarem aqui, por encherem a casa. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre a inflamação T2, né? Então, basicamente, é sobre o que nós vamos falar. E aí, coube a mim começar falando sobre o TSLP como eixo da inflamação. E aí, qual a implicação disso nas vias aéreas unidas, de que forma que eles podem estar, ele pode estar atrelado, trazendo junto a inflamação
na asma e na rinocinusite crônica com pólipo nasal, que é uma realidade nos nossos consultórios dos pacientes com asma grave, né? Então, tá passando? Foi. Então, meus conflitos de interesse, essa aula foi independente, tá? Então, para a gente começar, eu acho que todo mundo já viu esse diagrama que a gente fala do manejo da asma. Então, como é que foi a evolução desse manejo? Da asma da era pré-científica, onde era só baseada em sintomas, a gente só tratava a asma baseada em sintomas, passou para uma área fisiológica, onde se conhecia a fisiologia, a fisiopatologia da asma, entramos aqui nos anos 70 até 90 na área imunológica, os marcadores inflamatórios começaram a ser conhecidos. Aqui, os fenótipos, os endótipos, em que ponto que nós estamos hoje? Na área epitelial, né? Entendendo que o epitélio está lá como uma reação, como uma sendo ativado a partir dos gatilhos, de tudo que a gente encontra de agressão, a gente tem a ativação da cascata inflamatória. Então, hoje, claro que a gente não abandona os conceitos de fenótipo, de endótipo, mas é importante que a gente hoje entenda que a era epitelial chegou e trouxe novas informações que podem nos ajudar no manejo desses pacientes, tá? Então, o epitélio deixou de ser assim, uma barreira física que a gente conhece, mas ele é o start da resposta imune hoje pelos conhecimentos que a gente tem, tá? Então, a gente tem aí 10%, às vezes 5%, algumas literaturas falam em 5 a 10% de pacientes asmáticos graves que continuam não controlados a partir mesmo apesar da nossa terapia padrão, de tudo que a gente sabe tratar asma, todos nós sabemos tratar asma, mas tem alguns pacientes que saem da curva e que não conseguem ser controlados com a terapia padrão, né? Então, esse é um diagrama resumido da cascata inflamatória, onde a gente tem aqui o epitélio com todos os seus agressores aqui, e aqui está o nosso alvo de hoje, que é o TSLP. Então, ele é uma alarmina que ela é liberada justamente a partir dessa agressão que acontece no epitélio. Então, com essa alarmina sendo liberada, ela é responsável por ativar as outras vias inflamatórias, né? Então, tanto da inflamação alérgica com a liberação aqui de interleucinas 4, interleucina 13, maturação a liberação, a degranulação de mastócitos com a IgE, a inflamação eosinofílica com a liberação da interleucina 5 e até a inflamação neutrofílica, tá? Então, a gente teria o TSLP como o chamado maestro desse processo inflamatório. Então, ela como eu falei, ela é essa alarmina. Então, estando aqui, a gente consegue ver que a inflamação alérgica, o plug de muco, inflamação eosinofílica e hiperresponsividade decorrente da ativação dessas interleucinas, do aumento de IgE, do aumento da feno e dos eosinófilos, a gente teria o cenário perfeito para a inflamação T2 acontecer, né? Para a inflamação tanto da asma quanto da rinocinusite que a gente conhece, tá? Então, e é isso, ela é liberada a partir daqueles gatilhos que a gente tem lá em cima no epitélio, tá? E qual a similaridade com a rinocinusite com pólipo? É isso aqui. Então, a gente tem uma resposta inflamatória do TSLP por conta da agressão do epitélio, tanto na asma quanto no rinocinusite, com o quê? Excesso de produção de muco e uma depuração prejudicada, uma fibrose subepitelial e deposição de matriz, uma perda de integridade epitelial, tá? Aumentando a suscetibilidade viral, infiltrado de célula imune e inflamação eosinofílica. Então, a gente tem isso tanto na asma, que a gente já conhece muito bem, quanto na rinocinusite com pólipo, que os colegas otorrinos conhecem muito bem, né? E essa associação a gente vê com bastante frequência com aquele conceito que a gente já conhece de vias aéreas unidas. E isso a gente fala para os pacientes, assim, a doença começa no nariz e vai até o pulmão. Então, se a gente não cuida dos dois, não funciona, né? Então, às vezes, desde uma rinite boba, que às vezes a gente pergunta, você tem rinite? Não, não tenho. Ah, mas você espirra muito? Coça o nariz? Nossa, doutora, eu acordo espirrando todo dia e coçando o nariz. Mas eles não sabem a palavra rinite, eles não sabem a doença que eles têm. Então, cabe a nós
fazermos essa investigação, saber realmente perguntar, saber o que a gente tem que perguntar para eles. E isso é muito comum, né? É difícil você encontrar um asmático que não tenha rinite. Então, o que a gente encontra, né, nos pacientes com asma grave? A gente vê que 50% a 60% tem várias vias ativadas. A gente tem paciente que tem IgE alta, mas tem eosinófilo alto, outros têm só eosinófilo alto, outros têm a feno aumentada, outros não têm. Então, várias vias inflamatórias podem estar concomitantemente ativadas nesses pacientes, tá? E com isso a gente pode ter um controle da doença muito insuficiente, tá? Então, em torno de 41% de asma grave continua exacerbando e a gente realmente tem que ter um olhar diferente para esses pacientes, porque cada exacerbação pode trazer sempre um risco maior. E em relação à rinocinusite com pólipo, né, mais ou menos 40% dos pacientes permanecem mal controlados, apesar do tratamento, e a gente sabe que mais de um terço deles pode recidivar depois de cirurgia. Isso vocês sabem melhor do que eu. Então, assim, a recorrência de pólipo depois de cirurgia é muito grande. E a gente até vê isso também nos nossos consultórios. Eu tenho paciente que já fez cirurgia 3 vezes de pólipo nasal, e que a gente não consegue controlar com o tratamento habitual, e o otorrino também não consegue. 66% dos pacientes que passaram por cirurgia nos primeiros 12 meses tiveram que depois receber corticoide sistêmico para tratar crises e exacerbações de rinocinusite, tá? E assim, o olfato é um marcador importante a perda do olfato, né, da rinocinusite, e isso com a cirurgia melhora parcialmente e depois piora de novo porque os pólipos recorrem. Então, esse é um desafio da gente tentar tratar essa inflamação lá no epitélio para a gente tratar tanto a asma quanto a rinocinusite com pólipo. A asma associada aos pólipos é de mais difícil controle, a gente vê isso no consultório, e quem tem rinocinusite como uma doença mais grave, mas que também é asmático, tem uma carga de doença maior, tá? Então, e aí qual é a ação do tezepelumab, né, que a gente tem hoje à disposição para tratamento, para bloquear a TSLP, né? Então, é um anticorpo monoclonal que ele vai fazer? Ele vai bloquear especificamente a TSLP aqui no topo da cascata, tá? Fazendo esse reset imunológico, a gente tem uma redução importante das interleucinas 4, 13, 5, mastócito. Então, com isso, a gente consegue que não haja ativação de nenhum desse perfil de inflamação alérgica a partir do momento que a gente está bloqueando o alvo principal aqui, logo abaixo da cascata, no topo da cascata. Então, esse é o estudo que saiu, o estudo de fase 3, que foi de estudo de eficácia e segurança do tezepelumab, que é o estudo Navigator, tá? Um estudo que foi multicêntrico e que mostrou que essa taxa anualizada de exacerbação caiu muito, tanto para pacientes que não internavam, pacientes que exacerbaram, mas sem internação, e principalmente aqueles de hospitalização. Então, a gente viu uma queda importante de exacerbação desses pacientes, tá? E saiu uma subanálise desse Navigator da eficácia do tezepelumab em pacientes com asma que tem comorbidade com pólipos nasais, tá? Então, essa foi a subanálise que eles fizeram, a exploração. Então, eles seguiram. E o que mostrou? Nessa análise exploratória, olha a redução de taxa de exacerbação em pacientes com polipose nasal, mais de 80%, 86%, e também em pacientes sem polipose, também houve uma redução expressiva de 52%, tá? Esse é um score de pólipo que a Suzana depois pode falar com mais detalhe, que é o SNOT 22, e que o score teve uma redução importante na pontuação dele. Então, é um score de sintomas, né, de pólipo. Então, fala do olfato, dor no rosto, pressão, e houve uma redução importante no score desse SNOT 22 em pacientes com e naqueles também sem pólipo nasal. Tá? E aqui o impacto do uso do tezepelumab, também nessa subanálise, nos biomarcadores
de inflamação T2. Então, olha aqui, ó, redução de feno, redução de IgE, de interleucina 5 e 13, essas outras aqui não são tão importantes na inflamação T2, mas a gente vê em relação a eosinófilos sanguíneos, então a gente vê uma redução importante, como ele está bloqueando lá no topo da cascata, ele não ativa, não deixa haver ativação dos outros biomarcadores, e a gente vê uma redução importante desses biomarcadores com o uso do tezepelumab, tá? Em relação à função pulmonar, o que a gente encontra? Ganho de 230 ml no VF1, tá? E um ganho sustentado de função pulmonar. Essa melhora já observada na segunda semana de tratamento, e esse ganho se mantém nas 52 semanas do estudo, tá? E aí, fechando esse trabalho, né, então, que a asma grave com pólipo nasal, o resumo desse trabalho, sugestiona-se que tenha realmente relação com a inflamação T2, né, e que a fisiopatologia da rinocinusite com pólipo também pode ter evidência de via não T2, com aquela via mais neutrofílica, que o bloqueio da cascata inflamatória lá em cima, no TSLP, sugere que tenha um amplo espectro e seja eficaz, e que a gente encontra níveis elevados de TSLP em pólipos nasais, tá? Então, isso tudo foi mostrado nesse trabalho, mostrando realmente a eficácia dele. E aí, a partir daí, foi publicado, isso aqui eu vou dar rapidinho um spoiler, só falando especificamente desse estudo Waypoint, que foi o estudo que permitiu que o tezepelumab fosse aprovado para uso em rinocinusite com pólipo exclusivamente. Então, até então, a gente tinha aprovação para uso em asma grave, e agora ele foi aprovado para o uso em rinocinusite com pólipo. Então, esse foi o estudo Waypoint. Foi a população de estudo, pacientes com idade maior que 18 anos, 408 pacientes em 10 países, 112 locais de estudo. Então, os pacientes tinham que ter uma rinocinusite grave, que não tinha sido controlada com cirurgia, os scores de pólipos estavam sem controle, uso de corticoide sistêmico, os endpoints primários era mudança nos scores de pólipo, tá? E os endpoints secundários era deixar de usar corticoide, diminuição da pontuação dos NOT 22 e tudo, e ele foi acompanhado. E o que ele mostrou? Né? Redução importante da carga de corticoide sistêmico, os otorrinos podem dizer melhor, assim, parece que os pacientes com pólipo nasal têm que usar muito corticoide oral, muito, para poder controlar, para poder reduzir a inflamação, e houve uma redução com toda a carga que a gente conhece de efeitos adversos, então houve 88% de redução de risco do uso de corticoide sistêmico, 89% do número total de ciclos de corticoide oral por ano, tá? Apenas 5% dos pacientes necessitaram de corticoide, comparando com quase 20% do grupo placebo. Então, esse estudo realmente balizou, tá? Aqui o uso de corticoide com o tezepelumab. Balizou essa aprovação, tá? Então, qualidade de vida, então houve melhora no score dos NOT 22, recuperação do olfato, como eu falei, assim, é um impacto muito grande a perda do olfato desses pacientes, é uma perda persistente do olfato. E esse outro score também, que é de opacificação da tomografia de seios da face, né? Então, houve redução nesses marcadores, tá? Com segurança e tolerabilidade semelhante ao placebo e nos outros estudos também, tá? Os efeitos adversos mais comuns, aqueles que a gente já conhece com o imunobiológico, então nasofaringite, cefaleia e faringite, de natureza leve ou moderada, e baixa imunogenicidade, quase que a palavra não saiu. É isso, eu agora queria convidar a Susan para dar sequência, para depois a gente bater um papo. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ver vários colegas conhecidos e principalmente fui muito bem recebida, meu pai era otorrino também, e vários colegas dele vieram falar comigo, perguntar quem eu era, se eu era filha dele, falar que ele era uma pessoa muito querida, então já cheguei me sentindo em casa aqui entre vocês pneumos.
Eu sou Susan Tabasnik, eu sou preceptora do Serviço de Residência Médica de Otorrino da Policlínica de Botafogo. Sou também coordenadora científica do Grupo CLIGED, da parte de otorrino, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar do manejo clínico dos pacientes com polipose nasal, não vou me alongar muito para a gente poder conseguir ter um bate-papo mais aflorado aqui, mas basicamente eu vou falar da polipose nasal e dos sintomas que a polipose nasal apresenta. Meu conflito de interesses. Primeiro, como que a gente faz o diagnóstico? Como é o paciente que tem polipose nasal? Quais são os sintomas que esse paciente pode ter? Então, a princípio, é um paciente que tem há mais de 12 semanas de sintoma. E isso a gente já pode dizer que ele é um paciente crônico, que ele tem rinocinusite crônica. E aí, alguns sintomas que ele pode apresentar com mais frequência são obstrução nasal, é o principal sintoma que o paciente tem. Ele pode ter também uma descarga nasal hialina, então é aquele paciente que é extremamente secretivo. Ele pode ter secreção anterior, mas geralmente esse paciente tem um dripping nasal muito intenso, então ele reclama muito que ele fique engolindo o catarro o tempo todo, que ele pode ter tosse associada, porque esse catarro fica descendo para a garganta. Ele pode ter dor e pressão facial, que não é tão comum assim na polipose nasal, mas pode acontecer, e principalmente os pacientes mais graves, com a perda do olfato intensa, que pode ser ou uma hiposmia, que é uma diminuição do olfato nos pacientes que estão numa fase mais inicial, ou então a anosmia, que é a perda do olfato completa. Como é que a gente faz o diagnóstico desse paciente? Quais são os exames que a gente pede para diagnosticar? Principal exame para fazer diagnóstico de polipose nasal é endoscopia nasal, é a nasofibroscopia. A gente precisa examinar esse paciente, olhar com uma ótica visualmente para o nariz dele, principalmente no meato médio, que é a entrada dos seios paranasais, para ver o pólipo. E aí sim a gente faz esse diagnóstico, tá? Quando a gente está pensando numa extensão da doença, o quanto essa doença está acometendo os seios paranasais, aí sim a gente pede uma tomografia computadorizada dos seios da face para saber quais são os seios que estão sendo acometidos, se esse paciente já tem osteite, se ele tem inflamação óssea dos seios paranasais, se esse paciente pode ter sinais de fungo dentro dos seios paranasais, tudo isso a gente vai avaliar pela tomografia dos seios da face, tá? Consegue passar o vídeo? Ah, foi. Então, esse paciente aqui, ele tem uma polipose nasal bem extensa. Você vê por essa tomografia que quase todos os seios nasais estão comprometidos. Essa é uma imagem de uma endoscopia, na verdade é a imagem da cirurgia, né? Mas basicamente a endoscopia nasal é exatamente isso que a gente vê. A presença de muito pólipo no meato médio, toda a fossa nasal, isso aqui tudo é secreção na região do cavum, que é a parte mais posterior do nariz, quase na faringe do paciente. Então, é um paciente que tem muitos sintomas o tempo todo, né? Então, a rinocinusite crônica com pólipos nasais, mais de 80% desses pacientes que têm polipose nasal são pacientes eosinofílicos. A grande maioria são pacientes eosinofílicos. Só que quando a gente vai fazer uma cirurgia, ou então quando a gente vai biopsiar o pólipo nasal desse nariz, é muito importante a gente sempre avaliar a contagem de eosinófilo presente no pólipo nasal. Por quê? Frequentemente, quando a gente tem uma taxa de eosinófilo muito alta no pólipo nasal e também sérico, esse paciente já se enquadra num T2 mais alto, num high T2. Então, é aquele paciente que tem uma chance de recorrência maior, porque ele tem mais eosinófilo circulante. Então, a gente vai tratar diferente esse paciente, principalmente ficar de olho nele se ele vai ter uma recidiva da doença depois de uma cirurgia. Frequentemente, nos meus pacientes que eu opero, eu peço também a biópsia do pólipo com contagem de neutrófilos. Por quê?
E saiu alguns estudos no Brasil já falando que pode ser que o perfil brasileiro seja um perfil misto, que tanto tenha eosinófilos presentes quanto neutrófilos também. Então, isso é muito importante para a gente. Por quê? Se por acaso esse paciente que veio eosinófilo na biópsia do pólipo nasal e veio neutrófilo também, e tem um perfil misto, quando a gente for indicar um biológico para ele, a gente vai saber qual biológico a gente pode indicar e, principalmente, se ele vai demorar um pouco mais a funcionar pro nariz daquele paciente. Então, talvez um paciente que tenha um perfil misto da doença, pode ser que ele demore mais a ficar melhor da polipose nasal por conta desse perfil dele. Aqui é o SNOT 22, dizendo quais são as principais queixas desse paciente com polipose nasal. Então, o que é o SNOT 22? É um questionário que a gente faz no consultório com os pacientes que têm polipose nasal, que vai avaliar principalmente a qualidade de vida do nosso paciente. Então, ele vai dizer se o paciente é muito sintomático, se esse paciente tem uma baixa qualidade de vida por conta dos sintomas que ele tem, e quais são os principais pontos que a gente avalia nesse questionário. Se ele tem diminuição do olfato, se ele tem obstrução nasal, se ele tem congestão nasal, se esse paciente tosse demais, se esse paciente tem apneia do sono, que é muito comum nos pacientes que têm polipose nasal pela obstrução fazer apneia, que também é uma queixa super importante. Se esse paciente acorda durante a noite com falta de ar, se ele costuma suar o nariz com muita frequência. Então, tudo isso a gente vai avaliar. Alguns sintomas que também são importantes da polipose nasal, que muita gente não fala, aquele paciente pode sentir dor de ouvido também, pela congestão da tuba auditiva. Ele pode ter tontura, ele pode ter depressão, ansiedade por conta da falta de ar também. Então, tudo isso a gente avalia no SNOT 22. E como que a gente faz isso? Sempre na consulta, quando faz o diagnóstico, e principalmente no acompanhamento desse paciente que está tratando, para saber se ele está melhorando ou não. Isso é ele faz parte do critério de melhora do tratamento desse paciente, tanto que saiu no estudo A-Point como um parâmetro de avaliação, né? E quando a gente faz o diagnóstico da doença, qual é o tratamento que a gente vai fazer para esse paciente de polipose nasal? Tem alguns tratamentos que a gente pode fazer, principalmente dependendo do quadro que esse paciente tem, se é leve, moderado ou grave. De início, a gente sempre começa a fazer lavagem nasal, quando é um quadro leve, e spray de corticoide nasal. Spray, prestem atenção nisso. Por que spray de corticoide nasal? Que são aqueles sprays de mometasona, budesonida. Na fase inicial, esse paciente geralmente não é um paciente que foi operado. Então, a lavagem de alto volume e a lavagem de alto volume com corticoide dentro não tem função nessa fase de tratamento, porque geralmente a gente faz lavagem de alto volume com corticoide dentro nos pacientes operados, porque o objetivo é jogar aquele corticoide de alto volume dentro dos seios paranasais, para justamente controlar a inflamação do seio. Então, nessa fase, como o paciente não está operado, a gente não consegue fazer essa lavagem para jogar dentro do seio corticoide de alto volume. Então, inicialmente, a gente pode fazer só um spray básico. Quando esse paciente começa a ficar descontrolado da doença, evolui e já vai para uma fase moderada da doença, a gente pode tentar um ciclo de corticoide de 5 dias para ver se o pólipo regride, se aquela mucosa diminui a inflamação, porque o pólipo eosinofílico, principalmente, é um pólipo que é muito sensível ao corticoide oral. Então, esse paciente, como a Mônica falou, que se automedica com muita frequência, então ele acha que o olfato dele está ruim. Ele vai para um jantar com os amigos, vai degustar vinho, não está sentindo gosto, não tem paladar, ele vai tomar um corticoide oral 3 dias antes para se sentir bem, para ir no jantar com os amigos. Então, isso é muito comum e acontece com muita frequência no corticoide. Então, no consultório, ele se automedica. E aí, quando a gente chega nessa fase moderada, a gente pode fazer esse ciclo de corticoide. Se por acaso não resolver, a gente indica a cirurgia para esse paciente.
A cirurgia precisa ser uma cirurgia otimizada. Como é essa cirurgia otimizada? É a ampla abertura dos seios paranasais, principalmente o seio etimoide. O seio etimoide é o seio mais acometido pela polipose, é a região que existe mais dano do olfato e principalmente do feixe olfatório, então é a região onde o pólipo começa a crescer. Então, uma cirurgia otimizada é abrir bem os seios paranasais para justamente o corticoide de alto volume chegar ali naquela região e tratar o seio para não voltar a crescer o pólipo nasal. Então, esse é o objetivo da cirurgia, é o controle local da doença. Como a gente sabe que é uma doença sistêmica, a cirurgia não é curativa. E isso a gente precisa orientar o nosso paciente de falar para ele que ele vai operar, mas pode ser que a doença volte. E antigamente não se falava isso. Então é aquele paciente que rodava em vários otorrinos no Rio de Janeiro inteiro, saía de um para outro e falava, minha cirurgia foi mal feita, por isso que voltou. Aí ia no próximo, então vamos operar de novo. Aí ele operava de novo, aí voltava de novo. Então a gente tem pacientes que operava 5, 6, 7 vezes, uma vez por ano. Então, é um paciente que tem uma chance de complicação durante a cirurgia muito grande, porque é um nariz completamente mexido, uma anatomia completamente alterada, e isso a chance de uma iatrogenia muito grande. Então, o biológico veio justamente para quebrar esse ciclo de cirurgia corticoide que o nosso paciente ficava, que ele não tinha cura, não tinha uma perspectiva de melhora para esse paciente. Ia lá, tirava o pólipo voltava e não tratava a doença sistêmica, não tratava o eosinófilo que estava saindo ali da corrente sanguínea e migrando para o seio, causando essa inflamação toda. E aí, o biológico veio como terapia adjuvante à cirurgia. A nossa primeira opção de polipose nasal como cirurgião, como otorrino, é sempre operar. Mas alguns pacientes precisam de um tratamento mais eficaz para controlar a doença sistêmica. E falando do corticoide, o corticoide, como eu disse, melhora muito o NPS do paciente, que é o score de graduação do pólipo nasal. Então, o paciente está cheio de pólipo no nariz, ele toma corticoide oral, murcha, quando você olha, ele está com menos pólipo do que ele estava antes, porque o corticoide teve essa ação intensa no pólipo nasal diretamente. Só que qual é o problema de usar o corticoide o tempo todo? Vários. Hoje a gente já sabe que a dose do corticoide é acumulativa ao longo da vida. O corticoide que eu tomo hoje está acumulando na minha corrente sanguínea, nos meus órgãos, e vai me fazer mal daqui a um tempo mais tarde. E os efeitos a curto prazo, que são alteração do humor, insônia nesse paciente, hiperglicemia, hipertensão, náusea, tudo isso é a curto prazo. E os que causam a longo prazo para esse paciente? Geralmente uma ansiedade, depressão, distúrbios do sono, a epidemia de catarata e glaucoma precoce que a gente tem hoje em dia, só olhar as palestras dos oftalmologistas, todos eles falam que antigamente se operava catarata com 90 anos, com 80 anos, e agora paciente com 50 anos já está operando catarata. Por quê? É justamente pelo uso abusivo de corticoide desde a infância. Então, isso que a gente precisa controlar é justamente o uso abusivo dos nossos pacientes e principalmente orientar ele, que ele não pode ficar usando por conta própria, porque isso tem malefício para a saúde dele. E os pólipos geralmente recorrem, a gente tem uma porcentagem de 79% de recorrência do pólipo nasal depois da cirurgia, mas a gente não sabe quem vai recorrer. Qual é aquele paciente que vai recorrer? Então, por isso, a fiscalização com a endoscopia nasal é muito importante para o otorrino, para saber se ele vai recorrer em 1, 2, 3 ou 12 anos, que até 12 anos você pode ter uma recorrência de até 79%. E existe uma porcentagem, 35%, que é muito alta, 35%, de pacientes que recorrem até 6 meses depois da cirurgia.
Então, geralmente, esse paciente que recorre mais rápido é aquele paciente que tem uma inflamação T2 muito alta, que a gente olha o exame de sangue do paciente, o eosinófilo está lá no alto, que a gente faz a biópsia do pólipo, está muito alta a contagem de eosinófilos no pólipo nasal. Então, geralmente é o paciente que tem alguma comorbidade associada, como, por exemplo, a asma, ou então é o paciente que tem DREA também, que tem alergias associadas. Então, esse paciente geralmente é o paciente que vai recorrer mais rápido da doença. E como é que é essa avaliação desse paciente que recorre? Geralmente, no primeiro mês de cirurgia, ele fica ótimo. A maioria dos pacientes sentem melhora do olfato, nem todos os pacientes melhoram do olfato com a cirurgia, e isso é muito importante o otorrino falar para o paciente, não tem garantia de melhora do olfato com a cirurgia, e em alguns casos, dependendo da cirurgia, se ela for muito estendida, pode ter lesão do feixe olfatório, pode fazer uma fibrose local, isso pode até piorar o olfato do paciente. Então, você tem que avisar isso para o paciente. Mas a obstrução nasal é o que mais melhora depois da cirurgia. Então, o paciente sente o nariz passando muito mais ar, a respiração fica muito boa, a secreção melhora demais, aquela mucina, aquele catarro grosso que o paciente tem, geralmente tem uma melhora muito grande depois da cirurgia. Mas depois de alguns meses, os sintomas podem começar a voltar. Então, a partir do 6º mês, geralmente o olfato começa a piorar um pouquinho, em alguns pacientes a obstrução pode voltar, e aí a gente vai acompanhando esse paciente até achar que a gente precisa intervir de novo de alguma maneira. E o olfato? Aqui eu estou mostrando para vocês o teste do olfato, que é o NOAR, que é um teste do olfato brasileiro. Foi um brasileiro de São Paulo que inventou esse teste do olfato. É um tablet, que inclusive já vou fazer uma propaganda aqui na Cliged, que é a clínica que eu trabalho, e a Mônica também. A gente tem o teste do olfato. Então, se vocês precisarem indicar para algum paciente de vocês para fazer teste do olfato, avaliar o olfato lá, a gente tem. É só seguir o contato aí da gente. E esse teste do olfato, o que ele faz? É um tablet que você vai apertar no tablet um questionário que ele tem, e ele vai liberar um cheirinho para você sentir, e o paciente vai dizer qual é o cheiro que ele está sentindo. É muito tecnológico e é até legal de fazer. E depois, no final, ele vai emitir um laudo dizendo se esse paciente tem um normo-olfato, se o olfato dele é normal, se ele tem uma hiposmia, se o olfato dele está menor do que deveria estar, ou se não, ele tem uma anosmia completa, ele tem uma perda do olfato completa. Então, esse teste do olfato, quando eu fiz, eu acertei 4 de 5, mas ainda se enquadrava no normo-olfato, tá? E com que frequência vocês perguntam para os pacientes de vocês que têm queixa nasal se eles têm sensação de que o olfato dele está menor, se eles acham que tem perda do olfato? Vocês perguntam isso? Levantem a mão aqui. Alguém pergunta para o paciente? Depois do Covid, né? Pois é. Mas na maioria das vezes, os médicos não perguntam para o paciente se ele tem queixa do olfato. E o paciente também não valoriza tanto essa queixa. Só que o olfato é um preditor muito grande de severidade da doença. Então, o paciente que tem um olfato muito ruim, geralmente esse paciente é um paciente mais grave. Ele tem uma doença que acomete mais os seios paranasais, ele é uma doença que não está controlada. Então, é muito importante a gente perguntar isso para o nosso paciente. Se o olfato está atrapalhando o trabalho dele, por exemplo, nós temos um paciente padeiro, que ele não sentia o cheiro do pão e ele queimava o pão. Tem paciente que trabalha com, como por exemplo, teve sommelier, teve um paciente nosso que era sommelier que não sentia o cheiro do vinho, então atrapalhava o trabalho dele. Fora que o olfato é uma percepção que remete coisas da infância, experiências que você teve na vida, o cheiro do seu filho recém-nascido, o cheiro da sua esposa. Então, o olfato é muito importante, é um sentido muito importante
que inclusive pode te gerar uma situação de risco, como por exemplo uma comida estragada, um escapamento de gás que você não sentiu o cheiro. Então a gente precisa valorizar mais o olfato, tanto por ser um preditor muito importante de severidade da doença, como também ele pode ser um preditor negativo de insucesso para a cirurgia. Porque se você vai para a cirurgia pensando em só melhorar o olfato, se ele não tem tanta queixa de obstrução, nem adianta você operar, porque talvez esse paciente não vá melhorar. Então, é muito importante avaliar o olfato dos pacientes. E antigamente se achava que a perda do olfato nos nossos pacientes era pelo bloqueio, pelos pólipos nasais estarem muito aumentados, de não passar o fluxo de ar pelo feixe olfatório, não conseguir chegar no etimoide, e isso se achava que era a causa da perda do olfato. E que depois que você tirasse o pólipo nasal todo e tivesse um bom fluxo de ar, o olfato ia melhorar. Mas hoje se sabe que não é bem assim. Existem outros mecanismos que geram a perda do olfato, como, por exemplo, uma ação neurotóxica direta dos mediadores inflamatórios no feixe olfatório. Então, aqui no etimoide, que é a região do feixe olfatório, ali tem citocina inflamatória, ali tem interleucina que causa uma inflamação local e que isso está gerando a perda do olfato no paciente também. Então, o biológico veio também para gerar uma diminuição da inflamação local dessa mucosa, e aí o olfato melhora. Tanto que a gente vê nos pacientes de polipose nasal, às vezes na segunda aplicação do biológico, ele já melhorou o olfato. Na endoscopia nasal, tá cheio de pólipo no nariz ainda, e o olfato dele já tá ótimo, porque existe essa ação neurotóxica direta no feixe olfatório. Então, isso também é importante avaliar nos pacientes que têm perda do olfato, porque o etimoide é justamente uma região imunologicamente ativa e cheia de inflamação de citocinas. E aí veio justamente o biológico quebrar toda essa inflamação e esse ciclo vicioso de cirurgia corticoide. Só que a gente precisa avaliar quais são os sintomas do paciente, quais são os órgãos acometidos, quais são as doenças associadas, quais são os biomarcadores alterados para escolher qual é o melhor biológico para esse nosso paciente, para a gente ter um melhor resultado. Então, é muito importante não avaliar o paciente como um nariz só, um pulmão só. O nosso paciente é um todo, ele é um sistema todo, é um ecossistema. E isso a gente precisa entender quais são as doenças que podem estar correlacionadas com essa inflamação do tipo 2. Como, por exemplo, rinite, sinusite, polipose nasal, asma, paciente mais velho com DPOC também, esofagite eosinofílica, dermatite, tudo isso tem conexão, tudo isso é por conta do eosinófilo que está causando aquela inflamação local. Então, a gente tem doenças que coexistem e principalmente na rinocinusite crônica com pólipo nasal, a rinite alérgica é a mais comum, a asma é a segunda mais comum que está associado com polipose nasal e por isso esses eventos que a gente faz multidisciplinares de pneumo, alergista, otorrino, todo mundo junto e falando sobre a doença é muito importante para a gente conseguir entender melhor qual é esse mecanismo da doença. O DREA e a dermatite atópica também são as principais doenças que estão correlacionadas com a polipose nasal. E, finalizando já a minha aula, eu vou falar um pouquinho das diretrizes brasileiras que a ABOL, que é a Sociedade Brasileira de Otorrino, fez para nortear o otorrino de como indicar quem é o paciente que tem indicação tanto para inflamação do tipo 2, quanto para começar a usar o biológico. Então, para a gente fazer o diagnóstico e identificar o paciente com inflamação do tipo 2, ele precisa ter alguns critérios. 3 critérios clínicos, pelo menos, como idade inicial de 30 a 50 anos. Hoje em dia, a gente vê que cada vez mais jovens os pacientes podem ter inflamação do tipo 2 também. Melhora importante do olfato com corticoide oral. Asma de início na vida adulta, presença de intolerância à aspirina ou wine e pólipos nasais identificados pela endoscopia nasal. E pelo menos um biomarcador,
que é a eosinofilia do sangue, ou a eosinofilia tecidual, ou então o IgE sérico. E aí, qual é aquele paciente que está elegível ao uso de biológico com indicação pela polipose nasal, não pela asma? Os critérios pela asma são diferentes. Aqui a gente está falando da polipose nasal. Então, ele precisa ter presença obrigatória de pelo menos uma cirurgia prévia. Então, para a gente fazer indicação de biológico para esse paciente com polipose nasal, ele precisa ter operado antes e precisa ter feito uma cirurgia otimizada, se a gente for usar o CID de polipose, claro. Ele precisa ter pelo menos 3 critérios clínicos abaixo, como congestão grave a moderada, hiposmia ou anosmia, que é a perda do olfato completa, o SNOT 22 maior que 35, uma asma não controlada, pelo menos 2 cursos de corticoides no ano e uma cirurgia endoscópica nasal prévia. E também os critérios é presença de pólipo nasal na endoscopia ou então o score de Lund-Mackay com no mínimo 10, que é quando a gente olha a tomografia dos seios paranasais e vê a opacidade da tomografia. E aqui também a gente tem um guideline para seguir, que fala justamente de todas essas extensões da doença, comorbidade, intensidade dos sintomas e biomarcadores. E aí a gente pega aquele paciente e começa a ver se ele se enquadra nesse critério de indicação. E aí, se ele tiver um score acima de 14, ele tem indicação ao uso de biológico pela polipose nasal. Então, o nosso paciente começou a usar o biológico. Ele está tratando. Como que a gente faz o acompanhamento desse paciente? Geralmente, o acompanhamento é de 4 a 6 meses. Eu, no meu consultório, eu faço a cada 3 meses acompanhamento desse paciente. E aí, a gente vai avaliar qual é a resposta desse paciente ao uso do biológico. Se ele está respondendo ou não, a gente precisa de alguns critérios, pelo menos 2. Melhora do olfato, então por isso que o teste do olfato é importante, porque o olfato é muito subjetivo, ele pode falar para você que melhorou do olfato, mas no teste não mostrar exatamente isso, então a gente precisa avaliar essa melhora do olfato, melhora da congestão nasal, diminuição do pólipo nasal, controle da asma, que é importantíssimo, e redução do SNOT 22, que é justamente aquele questionário da qualidade de vida. Ele precisa ter uma melhora de pelo menos 2 critérios desse, para a gente saber que o biológico está indo bem e que o tratamento está funcionando. E aí, se por acaso ele tiver, a gente segue o acompanhamento. Se por acaso ele não tiver uma resposta aceitável, a gente pode pensar em fazer um ciclo de corticoide oral ou então pensar numa nova cirurgia para esse paciente. Geralmente eu espero um pouco mais para pensar numa próxima cirurgia ou então, quem sabe, fazer um switch desse paciente. No mínimo 1 ano para a gente pensar em fazer um switch do paciente e reoperar esse paciente. E se por acaso persistir nesses sintomas, mesmo com uma nova cirurgia, aí talvez a gente precise trocar o biológico também. Na asma já se fala um pouco de critérios de remissão da doença, mas na polipose nasal também. Qual é o critério de remissão da doença com o uso de biológico da polipose nasal? A gente precisa ter um paciente com pelo menos 12 meses sem sintoma e sem uso de corticoide oral. Então, é aquele paciente que não usou corticoide oral durante 1 ano inteiro, é aquele paciente que não teve nenhuma exacerbação da doença, é um paciente que, pela endoscopia nasal, mostra que ele não tem inflamação da mucosa dos seios paranasais e ele não pode ter presença de pólipo nasal. E o olfato tem que estar normal. É muito difícil essa remissão da doença, porque muitas vezes o paciente está sem sintoma, ele está super bem, mas quando a gente vai olhar o nariz dele na endoscopia nasal, ainda tem pólipo. O fato dele ter pólipo na endoscopia nasal não quer dizer que ele está bem. Ele pode ter pólipo e estar com a doença controlada, mas ele não tem remissão da doença ainda, tá? Então, isso é importantíssimo. É isso. Obrigada. Quem quiser falar alguma coisa.
Obrigada. De praxe, a gente tem convidado um residente sempre, né, de algum serviço para poder apresentar um caso, fechar e a gente abrir para as perguntas. Então, eu queria convidar a nossa residente Gabriela Paz. Ela é residente do 2º ano de pneumologia do IDT da UFRJ, com um caso super interessante da doutora Mônica Flores. E a gente depois abre para discussão. Eles vão chamá-los aqui. Obrigada, Gabi. Como passa aqui? Sim? Beleza, obrigada. Bom, boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E, bom, coube a minha missão de apresentar um caso clínico atendido pela doutora Mônica Flores no final do ano passado, para a gente poder selar essa discussão que foi iniciada aqui, né? Dar uma ilustrada. Então, é um paciente de 37 anos, do sexo masculino, que foi uma primeira consulta no final de 2025, já com uma história prévia de uma asma, uma rinocinusite crônica, diagnosticada há mais ou menos de uma evolução de 5 anos. E ele vinha notando uma piora no último ano dos sintomas dessas comorbidades. Então, ele notava uma piora da dispneia, anosmia, congestão nasal. E ele trabalhava embarcado, então por mais de uma vez ele precisou ser retirado da plataforma para ser levado à emergência por exacerbação dessa asma dele. No contexto da primeira consulta, ele estava em uso de LABA e corticoide inalatório de maneira regular, um ACT de 9, e ele relatava 3 cursos de corticoide oral sistêmico no último ano até essa consulta. E aí, inicialmente, teve-se uma impressão de uma asma de início na vida adulta, e aí questionou-se ali uma presença de uma rinocinusite crônica com ou sem polipose. Então, nessa primeira consulta, a primeira medida foi otimizar o tratamento inalatório, passou para terapia tripla com corticoide inalatório, LABA e LAMA. Também foi associado tratamento tópico com mometasona nasal e foi iniciado o mantelucaste de sódio. Foram solicitados exames laboratoriais, espirometria, tomografia de tórax, seios da face, para investigar melhor o porquê, né, dessas complicações, dessas exacerbações tão frequentes desse paciente. Ele retornou para uma consulta de reavaliação, depois de 3 meses, referindo que teve nesse período, apesar do tratamento otimizado, um novo quadro de exacerbação com o uso de corticoide sistêmico, e nesse contexto da reavaliação, o ACT dele, que era de 9, foi para 13, subiu ali um pouquinho. E aí ele trouxe os exames que a gente tinha pedido na primeira consulta. Ele traz um hemograma com 985 eosinófilos, um IgE total de 298 e IgEs específicas para ácaros e aspergilos negativas. Na espirometria, tinha um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, uma prova broncodilatadora negativa, e a tomografia de tórax tinha espessamento brônquico e sinais de aprisionamento aéreo, e o que chama bastante atenção é que na tomografia de seios paranasais tinha um acentuado espessamento pansinusal, que sugeria polipose nasosinusal. E aí esse paciente foi, a partir desses exames complementares, encaminhado para o otorrinolaringologista, que fez uma nasofibroscopia, que de fato evidenciou pólipos em ambos os meatos, bem importantes a ponto do aparelho não conseguir progredir e o seu exame ser finalizado. Aqui estão as imagens da TC de tórax e aqui dos seios paranasais. Foi feito, então, nesse contexto, como resultado, um diagnóstico de asma grave eosinofílica, não controlada, associada à rinocinusite crônica com polipose nasal. Em fevereiro de 2026, na própria consulta de reavaliação, foi solicitado o tezepelumab pela doutora Mônica, que foi iniciado 1 mês depois pelo paciente. Ele fez a primeira dose em 13 de março. E aí, ele dá um feedback com esse relato. Ele diz: boa tarde, doutora, tudo bem? Sobre a medicação, o tezepelumab, tenho sentido uma melhora significativa. Em situações que com certeza eu teria uma crise, hoje já sinto que a medicação controla de uma forma bem eficaz. Gostaria muito de agradecer a me ajudar a restabelecer minha qualidade de vida. E é isso. Obrigada, excelente aula, assim. Queria convidar a Mônica, a Susan e a Gabriela para ficar aqui. Eu vou pegar uma cadeira para você. E
a ideia desse debate é a gente trazer questões do dia a dia mesmo, da nossa prática diária, com perguntas para que a gente possa esclarecer. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer na plateia. Um minutinho. Bom, primeiro, eu gostaria de parabenizar as excelentes palestras. Eu queria perguntar para a doutora Susan, quando você falou em switch, se eu tenho uma droga que haja em todos, que critério eu teria para buscar como switch uma outra droga? Mesmo sendo uma droga que age lá em cima na cascata da inflamação, a gente sabe que a gente tem várias vias de inflamação e nem sempre a gente bloqueando uma que pode ser que seja mais superior, a gente consegue a melhora completa desse paciente. Então, às vezes, a gente precisa fazer o switch mesmo ela tendo um bloqueio lá em cima na cascata da inflamação. Pode ser que, se for um paciente muito eosinofílico, que principalmente na rinocinusite com pólipo, que você precise intervir diretamente naquele alvo, né? É uma expectativa. Então, hoje nós temos as opções de switch, né? Então, sabendo que os pacientes têm múltiplos gatilhos, que múltiplos drivers, né? Então, em algum momento pode ser necessário, né? Lógico que a gente entende que, bloqueando lá em cima, é o que você falou, né? A gente tem uma redução importante, mas não zera, né? Então, pode ser um paciente muito inflamado que realmente isso possa acontecer. Bom, eu queria fazer uma pergunta, depois eu passo para lá para a Susan. A gente trabalha no ambulatório de asma grave, né? Eu faço ambulatório de asma grave na UERJ, e a gente tem alguns pacientes com asma eosinofílica e polipose nasal, e que quando a gente começou a ter um relacionamento mais próximo com a imuno, né, discutindo, a gente começou a fazer muito diagnóstico de DREA, que a gente não tinha esse olhar específico, né? Porque a pergunta é, você acha, como você faz diagnóstico de DREA, né? Assim, você como otorrino, você disse que tem uma intolerância à aspirina. Como na prática você consegue definir isso? Você pede sempre ajuda a imunologista ou não? Você mesmo fica tudo, porque é importante, né? Faz parte do tratamento, de repente, deixar de expor a pessoa, dessensibilizar, para antes até de todo esse processo. Sim, é super importante. Claro, eu sempre conto com o auxílio do imunologista, do alergista para me ajudar a fazer esse diagnóstico, mas é muito importante os sintomas do paciente. Sempre questionar esse paciente. Por exemplo, o DREA, a alergia, a intolerância à aspirina e AINE, não é aquela alergia de pele, não é alergia cutânea, o paciente não fica empolado, se coçando, não é isso. Geralmente ele piora dos sintomas respiratórios. Então você tem que perguntar para o paciente se, quando ele toma uma aspirina, ou então quando ele toma uma nimesulida, por exemplo, se ele sente o olfato dele pior, se ele acha que ele começa a ficar mais secretivo, se ele tem mais secreção, se ele começa a sibilar da asma. Então, é muito importante você questionar isso para o paciente. Então, a história clínica é o mais importante de tudo. E aí, assim, com essa história clínica, você vai encaminhar esse paciente para o alergista e ele vai avaliar melhor essa intolerância que ele tem e, quem sabe, dessensibilizar esse paciente, que também é importante, mas que não é tão fácil assim, né? E aí, alguns pacientes não querem, mas isso é outra história. Mas principalmente avaliar esse paciente e perguntar os sintomas dele quando ele faz uso da medicação é impressionante como você já consegue fechar o diagnóstico. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Depois eu falo. Eu queria fazer uma pergunta para a Vivian também, para Mônica, que também tem muita experiência. Na nossa prática clínica, a gente recebe muito paciente com asma que já chega com tomografia de tórax e seios da face. A gente que é especialista, eles chegam. E nos seios da face, às vezes vem lá cistos de retenção, espessamento mucoso. Esse cisto de retenção pode ser um pólipo? Precisa fazer endoscopia nasal obrigatoriamente nesse paciente? Obrigatoriamente precisa fazer uma endoscopia nasal, tá? Sempre, qualquer paciente que tem queixa nasal,
precisa fazer uma endoscopia nasal, tá? Porque pode não ser polipose nasal, mas pode ser outra coisa, pode ser tumor, pode ser um desvio de septo, uma hipertrofia dos cornetos, então sempre mandatório, o paciente tem queixa nasal, precisa fazer uma endoscopia nasal, mas não, cisto de retenção não tem nada a ver com polipose nasal, só um espessamento leve dos seios paranasais não é polipose nasal, isso pode ser secreção acumulada, e o cisto geralmente é uma mucosa envolvida ali de secreção, catarro, que fica preso nos seios paranasais, que é muito comum nos pacientes alérgicos, tá? E nem sempre é cirúrgico, pode ser um achado da tomografia. Muitas vezes o paciente que tem um cisto, se for bem na base ali do seio maxilar, ele muitas vezes não causa sintoma no paciente, só se ele for muito grande e começar a infectar ali naquela região. Mas cisto de retenção não é polipose nasal, é completamente diferente, são doenças diferentes. Depois que a Raquel perguntar, eu vou fazer um comentário sobre o caso. Fala. Não, então, Mônica, eu queria fazer até uma pergunta para você, né, sobre essa questão da diminuição da exacerbação, né, do paciente com imunobiológico. Quando a gente fala em diminuição da exacerbação, é também na qualidade dessa exacerbação, né, de uma exacerbação que precisa ir para emergência e tudo mais, e que de repente o paciente pode resolver em casa com seu amigo antialérgico, que se chama prednisona, né, então, eu queria só saber em relação a essa diminuição, né, em termos de quantidade e da qualidade da exacerbação. Isso a gente vê com frequência, Raquel, a redução de exacerbação que precisa de hospitalização, isso é uma característica importante e isso é muito marcante quando a gente usa o paciente, que é um paciente asmático grave com imunobiológico, né? Então isso é critério, né? Então o paciente tanto reduz exacerbação moderada, grave, que reduz exacerbação, então ele pode sim, os critérios que a Susan falou, Gente, eu fiquei confusa agora, Susan e Vivian. Em relação a... me perdi. Em relação à exacerbação de rinocinusite, não foi da remissão, desculpa. Ela estava falando da remissão. Por exemplo, ela na remissão não usa corticoide oral nunca. Para remissão de asma, corticoide nunca, né? Mas assim, a gente considera que ele melhorou também, se ele tiver uma exacerbação leve, que não use o corticoide, então é critério sim, tá? Eu queria fazer um comentário em relação ao nosso caso, porque assim, na verdade, por que ele foi para o imunobiológico logo, né? Então, assim, logo, mas é um paciente que está sofrendo há 5 anos, então eu quis trazer esse caso porque os pacientes têm sofrido muito com o uso de corticoide frequente. Então, o paciente que já vinha há 5 anos, tendo exacerbação, ele tinha um diagnóstico de asma há 5 anos, que nos últimos 2 anos piorou muito e tem feito cursos frequentes de corticoide com necessidade de hospitalização, crises graves no trabalho e que isso estava impactando muito a qualidade de vida dele e trazendo risco de morte, né? Então, é um paciente que já me sinalizou que era um asmático grave e a indicação do biológico não foi pela rinocinusite com pólipo. Eu sei que talvez ele precise da cirurgia para rinocinusite, talvez no segundo momento. É possível que sim. Mas eu precisava interromper o ciclo da asma grave dele. Então, esse foi o meu objetivo de colocar o biológico logo. Ele não respondeu da maneira que eu gostaria a terapia tripla, né? Ele, mesmo fazendo a terapia tripla, ele disse que melhorou do nariz quando começou a mometasona, mas ele não controlou a asma dele. Então, esse é um questionamento que eu queria trazer para vocês, porque poderia ficar essa dúvida na cabeça, puxa vida, mas ela viu esse paciente 3, 4 meses, 5 meses e já indicou o biológico. Então, a gente tem, lógico que não vai ser para todo mundo, mas a gente tem hoje a impressão de que a gente pode reduzir morbidade dos pacientes com o uso do corticoide com o que a gente tem hoje de terapia mais avançada. E só para fazer um comentário, Mônica, na prática clínica isso não é infrequente, né? É muito comum da gente pegar um paciente que a gente sabe que é cirúrgico, que o paciente precisa operar de polipose nasal, mas que a asma dele está completamente descontrolada. E aí, como é que você vai levar esse paciente para uma cirurgia? Você vai se arriscar de botar um paciente desse na mesa
com a asma completamente descontrolada, o meu anestesista nem deixa, ele não deixa eu operar esse tipo de paciente. Então, a gente precisa controlar melhor a asma desse paciente para poder operar, né? Porque o risco é muito grande durante a intubação, ele fazer um broncoespasmo, alguma coisa ali, e ter que abordar de outra forma, né? Então, é perigoso para o paciente. Então, frequentemente, os pneumos e os alergistas que eu trabalho, eles falam, olha, esse paciente não dá para operar agora. A gente vai precisar entrar com biológico antes, controlar essa asma do paciente e depois, no segundo momento, operar, porque ele vai ter que operar da polipose, não vai ter jeito, para poder tratar esse paciente como um todo. Então, isso não é raro de acontecer, pelo contrário, acontece muito. Eu achei que eu fiquei na dúvida, eu falei, será que a minha conduta foi correta? É bom que eu vou ter um otorrino do meu lado que pode me ajudar, né? Mas enfim, assim, eu tenho a impressão de que realmente ele vai precisar, você chegou a ver a imagem da tomografia da face, né? Mas vamos acompanhando e vendo, é muito precoce, ele está na segunda dosagem, né? Então eu ainda não tenho nenhuma mudança no quadro, a não ser no quadro clínico, né? Que ele já me sinalizou a melhora. Só para complementar, por que a gente tem que operar esse paciente depois, na maioria das vezes? O pólipo nasal é uma carga inflamatória muito grande. O pólipo, ele é cheio de citocina inflamatória. Então, ele não deixa a doença melhorar, porque aquele pólipo é inflamação local. Então, para ele conseguir melhorar só com biológico e sem cirurgia, ele vai demorar muito para melhorar do nariz. Então, a cirurgia é um meio de tirar mecanicamente todo aquele processo inflamatório para começar do zero o tratamento dele com o biológico para agir mais rápido no nariz dele. Então, é uma carga inflamatória muito grande local ali. Maravilha. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer uma última pergunta de otorrino, porque é dúvida mesmo prática do dia a dia. Quando você usa o corticoide inalatório associado ao antihistamínico de mista, né, famoso, assim, tem valor? Eu vi que naquele esquema que você colocou de tratamento, em nenhum momento fala do antihistamínico inalatório associado. Qual é a indicação? Não, tem muito valor, a gente usa bastante também essa associação do corticoide com o antihistamínico, mas ele tem uma ação mais para rinite mesmo, né? Então, a ação dele é mais no corneto, para alergia, para rinite, e não especificadamente para a polipose nasal. Para a polipose nasal, o corticoide tem uma ação melhor. Maravilha. Então, eu gostaria de agradecer. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu gostaria de agradecer, foi extremamente maravilhosa a apresentação e acho que a gente está vivendo uma nova era mesmo do tratamento da asma, das doenças T2 como um todo, e isso é muito satisfatório, a gente está aqui vivendo isso, podendo passar para todo mundo. Então, agradeço, obrigada a todos. Gabi?